Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 19 de agosto de 2022, são 8 horas. No site Poder 360, deputados vão ao STF contra empresários por mensagens sobre golpe. Congressistas do PT dizem que citados defendem ruptura institucional se Lula for eleito presidente. Na verdade, dizem não. Isso foi objeto de uma reportagem do portal Metrópolis. Mas os deputados federais Alencar Santana, do PT de São Paulo, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, apresentaram na quinta-feira, 18 de agosto, uma notícia-crime no STF para que os empresários sejam investigados por supostas mensagens em grupos de WhatsApp defendendo um golpe no Brasil se Lula for eleito. E, na verdade, isso se coaduna com o que diz o ministro do STF, Dias Toffoli, segundo o caderno Metrópolis. Dias Toffoli diz ser crime empresários defenderem golpe de Estado. Ministro do STF, Dias Toffoli, afirmou, em tese, que atentar contra a democracia é crime e que empresários que defenderam o golpe são suicidas. O ministro do STF, Dias Toffoli, disse nesta sexta-feira que os empresários que defenderam golpe de Estado cometeram um crime de atentado à democracia, sem se referir ao caso específico revelado pelo Metrópolis, em que empresários bolsonaristas sugeriram em um grupo de WhatsApp um golpe em caso de vitória de Lula. Toffoli afirmou que esse tipo de postura é um suicídio econômico, além de ser crime. Em relação à ação desses empresários, ele diz que atentar contra a democracia é tipo penal, é crime no nosso país, assim como é nos Estados Unidos, na Europa, porque nos países democráticos atentar contra o Estado Democrático de Direito é crime. Estou falando em tese, disse Toffoli, e não no caso concreto. O ministro disse que uma ruptura democrática, inclusive, além de ser crime, levaria ao isolamento econômico do Brasil em relação às potências mundiais. E, meio que ligado a tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes decide encaminhar pedidos para incluir empresários bolsonaristas no inquérito das mídias digitais. Até o momento, 3 petições semelhantes estão sob a relatoria do ministro. O Alexandre de Moraes deve encaminhar à Procuradoria-Geral da República os pedidos para que empresários ligados ao presidente Bolsonaro sejam incluídos no inquérito das mídias digitais. Até o momento, 3 petições semelhantes estão sob relatoria do Alexandre de Moraes. Uma de Randolph Rodrigues, outra dos deputados petistas Gleisi Hoffmann e Reginaldo Lopes e Alencar Braga, e uma terceira da Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral. O Supremo foi acionado depois que o portal Metrópolis publicou uma série de prints em que os empresários pelo WhatsApp defendem que haja um golpe de Estado caso Bolsonaro perca as eleições de outubro para o ex-presidente Lula. E, na Folha de São Paulo, Corregedoria rejeita investigar um juiz que estava nesse grupo de empresários pró-golpe no WhatsApp. Entidades acionaram o Conselho Nacional de Justiça contra o juiz federal Marlos Melek. A Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região decidiu que não irá abrir um procedimento disciplinar contra o juiz que participa de um grupo de WhatsApp com empregados que pregam um golpe para derrubar o governo que o Brasil vier a eleger em outubro deste ano. E aí fica difícil quando o próprio judiciário age assim, não é mesmo? E no Globo, a preocupação antiga sobre a voz de Lula volta a assustar e chama atenção na largada da campanha. O ex-presidente chegou a fazer fone e usar aparelho para escutar melhor.
Na verdade, no comício de Belo Horizonte, ele teve problemas com a voz. A dificuldade de Lula com a voz em alguns momentos do comício da noite de quinta-feira em Belo Horizonte chamou a atenção e fez reviver uma preocupação antiga no entorno do petista. Depois de sair da prisão em novembro de 2019, o Lula chegou a fazer sessões semanais com fonoaudióloga e usou um discreto aparelho de audição. Pessoas que conhecem Lula avaliam que ele precisará se poupar e ter mais tempo de descanso para não ficar sem voz até o fim da disputa eleitoral. O problema maior para ele são justamente os comícios, quando acaba falando alto. O aparelho auditivo tinha a função de fazer com que Lula escutasse melhor e não gritasse tanto. De acordo com os integrantes do seu entorno, ele relaxou nos cuidados com a voz nos últimos meses. E Michele Bolsonaro é mais conhecida e tem imagem melhor do que Janja, que é a esposa de Lula, que é menos conhecida, evidentemente. A Michele está no cenário político aí desde 2018, não é? Desde que o Bolsonaro despontou e, na verdade, durante a carreira dele. E a Janja chegou agora e, apesar de tudo isso, já tem um bom nível de conhecimento. A primeira-dama tem melhor avaliação dentro do segmento evangélico e talvez muito mais depois que ela disse que a esposa do Lula tem inclinação por religiões afro. Não é? Esse é o grande problema que há no Brasil, é gente como a mulher de Jair Bolsonaro. E Bolsonaro no Jornal Nacional, a entrevista do então candidato em 2018 foi pau puro. Bonner e Bolsonaro praticamente saíram no tapa naquela entrevista. O Bolsonaro se alterou muito com as perguntas que lhe fizeram. O Bolsonaro esteve nos estúdios do Jornal Nacional em agosto de 2018 e foi entrevistado por 27 minutos. Aqui a gente pode ver a expressão no rosto do William Bonner, a expressão do Bolsonaro e da Renata Vasconcelos. O Bolsonaro será o primeiro entrevistado no JN, agora no dia 22. O então deputado esteve nos estúdios do Jornal Nacional em agosto de 2018 e foi entrevistado por 27 minutos. O Bolsonaro abordou assuntos polêmicos como o salário da Renata Vasconcelos e até mesmo o kit gay que teria sido inventado pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o Bolsonaro se irritou quando o William Bonner disse que não existia esse kit gay e ele surtou, não é? Na época, seu principal adversário na disputa era o Haddad e agora, em 2022, é candidato ao governo de São Paulo. Teve bate-boca com Renata Vasconcelos. Durante essa batina, ele chegou a questionar o salário da jornalista. Depois teve a polêmica do kit gay, que ele disse que o Haddad estava espalhando o kit gay. Ele foi contestado pelo William Bonner e fez ataques à Rede Globo, durante a entrevista à Rede Globo e ao fundador da emissora, Roberto Marinho. E em 2022 ele vai ser o primeiro entrevistado e vem pau por aí. E no G1, o PDT cita informações falsas de Bolsonaro em reunião com embaixadores e pede para o TSE derrubar a candidatura dele. Na ocasião, Bolsonaro repeliu ataques sem provas e já desmentidos contra o sistema eleitoral e o PDT pediu nesta sexta-feira 19 que o TSE derrube o registro da candidatura dele. E os planos de Lula em Bolsonaro em busca dos evangélicos e dos mais pobres. Os planos dos dois principais candidatos ao Planalto são assunto de capa da revista Veja dessa semana, que vai retratar a disputa entre eles. E por fim, o youtuber que chamou Bolsonaro de tchutchuca do Centrão vai anular o voto. E está virando meme esse sujeito. Deve talvez até ter um papel mais importante na eleição, essa gracinha dele. Um dia após ser atacado pelo Bolsonaro ao chamá-lo de tchutchuca do Centrão, o youtuber Wilker Leão prometeu voltar ao cercadinho nesta manhã sem medo algum de retaliação. O homem, que mantém um canal no YouTube, que quase teve seu celular tomado pelo Bolsonaro, promete transmitir a nova interação ao vivo.
Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção. Estaremos de volta amanhã, sábado, ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.